Olá, estamos aqui para mais um Gcast Saúde, seu programa semanal de saúde. Se inscreve aí no canal, aciona o sininho das notificações e deixa aí teus sugestões, teus comentários, porque o Gcast é feito para você e por você. E hoje nós estamos na série aí da adolescência. Essa semana toda a gente vai estar falando sobre saúde do adolescente, sobre adolescência. E para isso eu trouxe uma convidada hoje aqui que é especialista em adolescente. Ela já vai falar para nós a formação dela é certinho, vocês vão entender o que entra nessa especialidade. Mas lembra que esse mês ainda tá rolando sorteio. A gente tem o sorteio das 2 marmitinhas fitness que a doutora Ana Carolina, nutricionista, está produzindo para não ter desculpa para não fazer dieta. Essa questão de, eu tenho que buscar os filhos, não tenho tempo de fazer, é muita coisa para organizar. Tem aí as marmitinhas fitness, aí ela vai estar sorteando uma marmitinha de almoço e uma janta para você sentir como é que é um dia aí com as marmitinhas fitness, uma comida bem gostosa. Eu garanti a minha, já fiz a minha, muito boa, super recomendo aí. E para você concorrer, basta você colocar a hashtag Quero Nutri, de nutrição, Anima, que é a clínica que tá promovendo aí, que ela tá entregando as marmitinhas aí. Então, é Nutriânima. É só colocar Quero Nutriânima e a gente vai estar sorteando aí na próxima semana. Aproveita que tem mais os 2 Gcasts dessa semana para você estar se inscrevendo aí e concorrendo nesse sorteio. Tudo bem, Michele? Olá, tudo bem? Michele Lombardi, especialista em adolescência. Eu sempre conheci você como psicopedagoga, como reikiana, consteladora, N terapias que você faz aí lá no Espaço Conviver. Já sei que tem um workshop que vai rolar aí, que é Tomando um Café com o Meu Adolescente, destinado aos pais, que você vai divulgar para nós já já. Sei que você vai trazer para nós aí depois um sorteio, ela vai ter sorteio desse workshop aí, a hora que já tiver com a data, o local, a gente vai divulgar aqui e trazer mais informação, porque quem que não tem problema com adolescente? Pois é, olá, que bom estar aqui, agradeço o convite para esse momento, poder acolher, né, e ajudar os pais nesse momento. Eu iniciei a minha carreira, a minha formação como pedagoga, né, então trabalhei tempo dando aula, depois fui para a parte clínica fazendo aí várias especializações, a psicopedagogia, da qual a Larissa comentou e que me conhece, né, e aí fiz a psicomotricidade, a neuropsicopedagogia e depois fui para as terapias integrativas. Certo. E, por final, eu fiz a formação em psicanálise. Então, hoje sou psicanalista. Então, todas essas especializações, né, e formações, junto com a minha caminhada há mais de 20 anos, né, trabalhando com consultório. Então, hoje eu me torno especialista em adolescência. Né? Nós não vamos contar porque a gente não vai entregar a idade, né? Mas eu e a Michelle estudamos na Auxiliadora junto. Então, nossa, a gente se conhece, há muitos anos, né? É isso mesmo, Larissa. Nós vamos revelar a idade, né? Não, Mais de não. 20 anos no mercado, mas tá bom assim. Não É que a vou gente falar. começou muito nova. Começamos bem novinha, não vou falar a idade. Então, tudo isso me tornou. E também algo muito importante é que eu tenho um filho pré-adolescente, né? Que já está entrando na adolescência aí. Então, tudo isso me fez, né, através do meu conteúdo, do meu conhecimento, da minha experiência na prática clínica, buscar trazer e ajudar o pai, porque é uma fase muito importante para o adolescente. Nós, às vezes, achamos que é um momento, né? Tem o momento da criança, daquele momento que passa, da primeira infância ali. Mas o momento da adolescência, ele é crucial. Porque, na realidade, nós reeditamos algumas coisas da infância na adolescência. Principalmente o complexo de Édipo, né? Que é aquela questão da paixão, a menina pelo pai e o menino pela mãe, né? Que é um processo que eu não vou entrar agora em detalhe, mas que é importante para a questão psíquica do indivíduo. Então, a gente se preocupa, sim, com a infância, sim, é importante, mas às vezes esquecemos desse período, dessa transição que é uma turbulência no cérebro dos adolescentes, né? Hormonal, né? Emocional e assim por diante. E sabemos que o que ocorre realmente nesse cérebro do adolescente, né? Ele passa, a Daniel Siegel fala de uma tempestade, né? É cerebral que ocorre. Por quê? Ele, neste momento, ele tá dando conta do emocional, tendo que dar conta dos momentos, resolver as situações, mas a questão da razão está ainda em processo.
né? Essa Então, busca de identidade, né, nessa faixa. Porque não é mais o que o pai e a mãe... até então, a criança, ela é assim, ela é o pai e a mãe. É as vontades do pai e da mãe e tal. E aí, quando entra na adolescência, é as minhas vontades. E aí se mistura um pouco com aquela construção, que às vezes eu acho que os pais até falam assim, nossa, meu filho era tão querido, era tão bonzinho, e agora parece que não é mais meu filho, porque começa a ter, é um ser humano único que tem suas vontades, suas necessidades, e isso assusta bastante os pais. sim, assusta porque é o que você falou, eles vão buscar essa identidade, né? E para buscar essa identidade, essa identificação, eles acabam largando, né? Os pais. Mas o sentido de largar não é que vai deixar os pais, é que eles precisam explorar o mundo lá fora. E como que eles vão entender o certo, o errado, o bom e o mal, se eles não conseguem vivenciar esse processo? Então é importante, né, essa transformação, mas sim, com acompanhamento, estar sempre presente, porque como ele está nessa busca de identificação, ele vai viver com muitas dúvidas, muitas inseguranças, medos que nós também temos. E, inclusive, quando o adolescente ele passa por esse processo, ele também vai mexer no pai e na mãe, porque o pai e a mãe vão buscar também, inconscientemente, momentos da adolescência deles também, certo? Sim. Então é importante nesse momento a gente ter empatia, a gente acolher, né? Estar ali do lado, porque eles vão ter sim momentos explosivos, eles vão ter sim momentos que eles não vão querer falar, eles vão ter momentos que vão, né, querer ficar sozinhos, mas é importante sempre estar atento, porque esse processo cerebral que ocorre é importante, né, estarmos atentos, porque ele demora, assim, até aproximadamente 24 anos para amadurecer a questão cerebral, Olha né, para só. ele dar conta, né? Então, ele vai lidando com as emoções, primeiro, até chegar a essa etapa, primeiro ele age pela emoção, depois é pela razão. É isso que ocorre no processo. Então, por isso que quando ocorre alguma situação, ele é imediatista, ele está na emoção, ele vai agir na emoção. E se o pai não cuidar, age também na emoção e eles discutem como adolescente e adolescente. Então, é importante o pai Verdade. lembrar que o adulto da situação é ele. Eu sei, é difícil, mas devemos sim nos colocarmos na nossa posição do adulto. Uma coisa que você colocou aí muito, que eu acho muito importante, Michelle, é isso também. O pai e a mãe talvez tenham essa sensação de abandono mesmo, né? Que o adolescente ficava muito em casa, acompanhava nas viagens, saía para jantar com a família, né? E agora ele não quer mais, agora ele quer ficar com os amigos, ele quer ficar nas redes sociais, ele quer ir para uma festa que os pais não são muito bem-vindos, porque assim, não quero nem que meu pai me leve, me busque lá na frente, na porta da festa. E isso às vezes gera mesmo a sensação de abandono. Acho que você colocou uma frase aí que realmente assim, os pais têm que entender que isso faz parte do processo, é importante também vivenciar isso. Afinal de contas, todos nós já fomos adolescentes e já passamos por essas fases. Claro que a gente sempre fala, né? Às vezes pela educação muito rígida que se tinha antes, não viveu algumas coisas na adolescência, e aí isso também é um problema quando adulto, porque às vezes vai buscar o que não viveu na adolescência na fase adulta. Isso. Né? Então isso também é um problema. Ou, igual você falou, reflete no filho. Ah, eu não fiz isso, ou eu fazia isso na sua fase, você tem que fazer, você não deve fazer. E aí, assim, se mistura com um outro ser humano que tem suas necessidades, as suas vontades, e que ele está descobrindo tudo isso nesse processo. Sim, é bem isso. E é importante o pai estar atento a isso, porque é engraçado que nós vamos reeditar, né, junto com ele, nessa reedição que a gente chama da adolescência, muitos momentos que vão ser às vezes semelhantes aos nossos. Mas lembrar que não é o nosso, não é a nossa adolescência, né? E são tempos diferentes. E é importante entender o quê? Que ele também é um indivíduo. Sim. Né? E precisa desse apoio. Claro que eu digo assim, não é que o pai vai ter que largar de vez Sim, ou segurar de vez. Eu sei, às vezes é difícil a gente ter o equilíbrio. Sim. Eu sou mãe de adolescente, né? Ainda no início aí. Mas eu digo assim, temos que ter calma e lembrar, o adulto da história somos nós. Inclusive, eu vou estar com esse workshop aí, aproximadamente ali em agosto, eu ainda não tenho a data definida, vou estar definindo e passando para a Larissa, e vai ser um workshop muito importante para você pai, você mãe, que querem entrar nesse contexto de entender um pouco mais do seu adolescente para poder ajudar o adolescente que tem em casa. Tanto é que vai ser o quê? Tomando um café com o seu adolescente, porque precisamos entender primeiro isso em nós, para poder ajudar muito mais eles.
Não vamos esperar acontecer situações como está ocorrendo aí, né, Larissa? Pois é. Então, o quanto antes a gente puder vivenciar isso para entender melhor, nós vamos ajudar mais fácil eles e vamos passar com mais leveza essa transição. E quando você fala tomando um café com o seu adolescente, é o seu, né? É, o seu eu mesmo. seu eu. Não é o seu filho. Não. É o seu adolescente que existiu em algum momento e às vezes tá ali gritando ainda dentro de você, né? Sim, nós temos o adolescente tá ali, não tem como tirar, ele tá ali com nós. E às vezes tem que cuidar do que você falou mesmo. Às vezes numa discussão, existe uma discussão e o pai e a mãe, que deveriam ser pai e mãe, não são os amigos dos filhos, né? Porque tudo bem você ter um relacionamento legal com o seu filho, mas você tem que lembrar que você é pai, você é mãe, Isso. você não é o melhor amigo da escola do seu filho. O diálogo tem que ser diferente mesmo, né? Tem que ser. E além de tudo tem isso, às vezes o pai ou a mãe se emburram, igual um adolescente mesmo. Fala uma coisa, escuta uma coisa que não gosta do adolescente, ele se emburra, ele cria um cenário mesmo que parece que é dois adolescentes, duas crianças conversando mesmo. E aí, assim, né, aonde tá o adulto de toda essa história? É aí que tá. E quando a gente fala isso, porque assim, quando a gente passa por uma situação com adolescente, né? Ou, que nem você falou ali, né, no início, de repente eles não querem mais sair com os pais, né? Então, eu deixo o exemplo do que eu vivo com meu filho. Meu filho é uma criança, um pré-adolescente, adolescente aí, muito bom, entendeu? Ele, né? Mas ele também teve mudanças, né? Então, de repente, assim, nós saímos às vezes na sexta-noite, jantar na casa dos amigos. Pietro, vamos? Não, mãe, não quero ir, quero ficar em casa. Eu ainda não deixo ele em casa sozinho, né? Então, a gente tenta remanejar, mas tem negociar também, né? Porque a gente tem que entender o lado deles e também precisa ter, né? Tem que ter um equilíbrio aí, que às vezes não é fácil. Não, mas não é impossível. E é o que a gente tem que buscar, né? Isso, é o que tem que buscar. E aí, o que acontece? É essa questão até do abraçar, né? Que você falou ali. Então, eu vejo que às vezes eu quero abraçar o Pietro, ele tem um pouco assim, de receio. E muitos dos pais que eu tenho no consultório, dos pacientes que eu atendo muitos adolescentes, né? Indo até já para a juventude, e vejo a mesma característica dos pais. Está falando menos, não quer que coloque a mão, não quer que dê beijo, principalmente na frente dos outros, né? Por quê? Eles estão buscando se entender, essa identificação. É uma autoafirmação. É uma autoafirmação. E eles precisam que esses pais estejam ali bem seguros, apesar de nós termos inseguranças e medos, né? Qual é o pai que não tem, né? Mas precisamos estar ali para poder auxiliar eles nesse processo. Porque a gente fala, é muito importante essa transição, porque é o adulto. Se ele passar essa fase com muita insegurança, com medo, claro, o medo tem, a insegurança tem, sim, a tristeza tem, são importantes também. Mas quanto mais a gente conseguir ajudar eles a regular as emoções. É isso que eu quero trabalhar muito no workshop também, para que os pais entendam esse processo da regulação. Né, para ser um adulto pleno, né? Com menos problema, porque problemas todos nós vamos ter. Isso faz parte, né? Mas assim, com menos dificuldade na fase adulta, né? Entender todo esse processo e passar mesmo com mais leveza. E quando a gente fala em adolescente aí que a gente tá falando, qual é a faixa etária aí que envolve aí? Porque quando a gente fala na parte, no âmbito mais educacional aí, é em torno aí de 12 a 18 anos, mais ou menos isso? Você diz do que? Da dificuldade de aprendizagem? Isso, da dificuldade de aprendizagem. Geralmente a criança já vem ali até com 10 anos, né? Porque a gente sabe que tem, tanto na Organização Mundial de Saúde e do adolescente lá, me fugiu aqui o Estatuto do Adolescente e da Criança, né, determina fases ali. Então, aproximadamente, ele vai estar nesse processo, né? E ele pode sim ter dificuldades de aprendizagem que já acompanhou. Né? Hoje, como nós temos tudo mais evoluído, muito, né, os pais buscam quanto antes, consegue já ter esse entendimento. Mas a faixa etária mesmo que vai ter maior dificuldade é a entrada no Fundamental 2, né? Ali 6º ano, 7º ano, né? Que se a criança já vem desenvolvendo isso, né? Porque ela já deve ter tido características lá no Fundamental 1, educação infantil também, né? E o adolescente vai até que fase aí, que você acompanha, por exemplo? Até 24 anos. Até 24, olha é considerado. Pela Organização Mundial da Saúde, né, vai ali dos 10, começa já pré-adolescente, né, o estatuto daí do adolescente e da criança a partir de 12, né, mas o amadurecimento, Daniel Sigo, que é esse livro que eu trouxe aqui para os pais, né,
Legal. O cérebro do adolescente, é ele que fala dessa tempestade, né, cerebral, ele coloca ali, e essa questão do amadurecimento, né? E quando a gente fala nessa questão até os 24 anos, é porque é a questão maturacional desse adolescente, tá? Então, o que acontece? É a questão dele ele age por enquanto pelas emoções, Sim. né? Então, essa estrutura vai estar praticamente, a gente fala aproximadamente, né? Cada um. Claro. Mas vai estar ali aproximadamente aos 22 anos, 24 anos o processo de amadurecimento. Entendeu? Nossa, Michele, pensando assim, né? 24 anos, a gente pensa às vezes que passou todo o período de universidade, que teve que escolher uma profissão para seguir, formou-se às vezes já, né? Eu formei com 21, né? A minha filha aí tá fazendo faculdade, com 24 tá terminando a faculdade de medicina. Então você pensa, entrar numa área tão, né, importante aí com 24, 25 anos, saindo da adolescência, vamos colocar assim, que é um período delicado, e às vezes já com uma responsabilidade tão grande nas mãos. Sim, é isso que eu falo, né? Essa questão até da idade, né? Antigamente se tinha uma outra idade, né? Hoje foi se mudando devido a tudo o que evoluiu e para poder entender até melhor o ser humano, né? Voltado a essa questão da adolescência. Mas é isso mesmo, ele tem que decidir, você vê, né? Uma profissão, né? Que vai seguir o resto da vida. O resto da E vida. quantas horas você se dedica ao teu trabalho? Isso. E aí tem essa questão, né? Importante. Por isso que os pais devem estar muito atentos, preparados, buscar ajuda, né? Buscar leitura, né? E tentar entender mais ele para poder auxiliar, porque esse processo maturacional dele vai aí aproximadamente 24 anos de idade, né? Nessa questão para ele. Porque o que acontece? Ele age primeiro pelas emoções, depois a razão. Por isso que vem aquela impulsividade. Entendeu? Então, né, os Tem que lembrar disso. Os cientistas colocam. Primeira emoção, depois a razão, no adolescente. No adolescente. E no adulto isso. deveria ser razão. Deveria ser razão, né? Mas às vezes acaba às vezes é pela emoções, emoção, né? E é isso. É difícil de controlar, né? Separar os dois também não é muito fácil. A gente fala assim, quando envolve, né, um familiar, alguém muito próximo, um filho ali, você dividir emoção e razão, olha que você tem que pisar mesmo, pôr o pé no freio e falar, viu? Respira, calma. E vamos organizar as ideias, porque é difícil. Se mistura tudo, essa emoção e razão. Sim, né, eu falo, quando a gente sabe né, o que está ocorrendo no cérebro dele, fica mais fácil, né, para você poder parar e lembrar, peraí. Né? Claro que isso, Larissa, não é desculpa para esse adolescente não ter as regras, né, não ter as normas dentro de casa. Os pais estabelecerem o que pode e o que não pode, tá? Então, a gente também não está falando assim, agora o meu filho, então, ele tem essa questão né, das emoções, então, não, você vai trabalhar com ele, Até né? porque é uma construção, né? É uma construção. Ele está ainda se moldando. Isso. Você sabe que esses dias uma mãe no consultório falando, né, Michele? Tá na frente dos outros, meu Deus, parece que vira. Não é assim a criança, né, o adolescente? Perto dos pais se transforma. Aí eu perguntei para ela, falei, em casa, como que é? Né? Com você, é dessa forma? Sim, mas quando está na frente dos outros, quando está com os outros, só o adolescente e as pessoas, exemplo, não, ele se comporta, ele é tranquilo, né, e tal, mas quando em casa ou quando está com a mãe, se transforma. Aí eu falo, né, comentei com a mãe, falei, mas isso por um lado é bom, porque aonde é que esse adolescente vai entender, aprender isso, entendeu? E ter liberdade. É em casa. Sim. Então, é em casa que ele vai estourar, é em casa que ele vai gritar, né? Não que eu digo que tem que ser sempre assim, mas é ali que ele vai colocar as emoções para fora para que o pai ajude a ele regular. Ali que tem que se despir das emoções mesmo, né? Se não for ali, é pior. É pior. E você sabe o que acontece no cérebro? Quando a criança tá, né, o adolescente tá nesse processo, então vamos dizer que eles né, estouram, começam a chorar, gritar, e o pai entra em nervosismo, porque às vezes a gente é pai, né? Como pai, a gente também às vezes perde. Sim, eu sei, mas é aí que tá o momento. Quando você consegue ficar calmo, deixar ele, porque às vezes não adianta nem você às vezes acolher, né? E aí depois você ir trabalhando com ele, falando, filho, eu sei o que você sentiu, o pai e a mãe já sentiu. Não é fácil, mas olha aqui, se você lidar todas as vezes dessa forma, como que você vai ser, como, né, no seu trabalho, na sua escola, quando você tiver maior, né? Problemas a gente vai ter sempre, né, para resolver,
pré-crescimento. Então, é importante nesse momento. E quando a gente trabalha dessa forma, o cérebro, ele entende que é um processo para organizar. Ou seja, aí começa um treinamento de regulação. Porque o nosso cérebro, hoje se sabe mais do que nunca, que ele precisa sim de treinamento, que ele tem modificações sim, né? Essa questão de neuroplasticidade, quando a gente fala. Em adultos, claro, é diferente, né? Mas nas crianças, nos adolescentes, isso já ainda está num processo muito bom. Então, o quanto o pai puder aproveitar neste momento, né? E ajudar ele a entender, até o Daniel Sigo, que é este livro aqui que eu mostrei para vocês, ele fala muito disso. Né? Que é nesses momentos que nós temos que achar como oportunidades. É isso que eu ia falar, são oportunidades para você ajudar nessa neuromodulação aí. Isso, né? Isso é fisiológico, isso é neurológico, né? Ninguém tá inventando a roda, né? Isso, ninguém está inventando. Isso é neurológico, né? A mesma coisa que a questão do amadurecimento. Isso é neurológico que eu tô falando. Eu não tô dizendo aqui porque eu vi, porque eu... Essa maturidade emocional, não tem como você cobrar uma maturidade emocional de um adolescente de 14, 15 anos. Ou dizer, nossa, você já tem 18 anos, já tá tirando carteira, agora você já é adulto. Você já responde. Pela legislação, responde. Sim. Mas ainda assim, quanta coisa com 18, 19 anos, quantas dúvidas, né? Às vezes a pessoa acha que já sabe tudo da vida e não sabe nada, né? Se você for ver, a gente que já passou por isso, fala, nossa... Eu passei por essa fase, também achei que sabia tudo. E quanta coisa a gente aprende, todo dia fica aprendendo e modificando os nossos pensamentos, o nosso comportamento diante das situações, né? Sim. Então, eles não são diferentes. Bom, falando um pouquinho aqui, que eu vou querer falar um pouquinho da psicopedagogia também, Michele, a psicopedagogia tem uma abordagem, uma questão diferenciada da psicologia e talvez da psicanálise, que você colocou agora, e também da tua área de atuação também. Mas a psicopedagogia ela é muito abordada assim, em dificuldades de aprendizagem, escolares ali, até porque às vezes a criança ou adolescente ele já foi para o reforço e mesmo assim não responde, parece que não vai. E aí os pais acabam procurando para auxiliar nas habilidades emocionais, sim, e também as orientações vocacionais e toda essa parte aí, eles acabam indo para a psicopedagogia. A psicopedagogia, qual que é a diferença dela para uma psicologia ou para uma psicanálise? Então, assim, a psicologia e a psicanálise vai trabalhar as questões emocionais, né? A psicanálise, que é o que eu hoje atuo e tenho a formação, ela vai trabalhar na questão do entendimento do aparelho psíquico do indivíduo. Né? Então, vai trabalhar muito aquela questão das fases oral, anal, fálica, genital. Claro, não especificamente, né, a fase, mas vou estar trabalhando com o paciente para entender esse processo. A psicologia também vai trabalhar as questões emocionais, só que a psicologia, na realidade, ela abrange também várias abordagens daí dentro ali da formação. Existencial, comportamental. Isso. A psicanálise é uma também, né? Também, A minha formação, eu fiz a psicanálise, né? Então, foram 3 anos, né? E para me tornar psicanalista. Então, eu vou trabalhar com essa questão das emoções. A psicopedagogia, ela já vem de psico, que vem da questão emocional, sim, e pedagogia, que é o pedagógico, que é o aprendizado do aluno, né? Da criança, do indivíduo. Então, a junção dela é, sim, entender como é que esse aluno aprende. O que está dificultando ele aprender? Mas em cima de uma questão, de um olhar, de uma escuta, né? Porque a psicopedagogia, ela tem muito também um pé na psicanálise, tá? Pelo que você está falando aqui, eu tô meio que entendendo que você foi para a área realmente que tem a ver com o que é a tua formação. Isso, bem isso. Então tem, né? Porque a gente fica na escuta, né? De escutar aquele aluno, né? No caso, o paciente. A psicanálise tem muito dessa observação. Isso, ela trabalha com né? Com o paciente vai falar, e é ele que vai direcionando, né? Então, a gente tem muito essa escuta. E na psicopedagogia também tem muito essa escuta, né? Trabalha, sim, com testes, trabalha, sim, com jogos, tá? Muitos jogos, porque o jogo ele vai fazer com que esse indivíduo ele consiga, né, liberar ali emoções que às vezes só conversando não consigam, né? Então são estratégias que são usadas, mas ela vai direcionar para as dificuldades de aprendizagem. É uma brincadeira, um jogo, mas que traz muito. É uma ferramenta bem importante. Não é só isso, sim, trabalha assim a leitura, a escrita, mas num olhar
voltado a essa questão de escutar o paciente, né? Não é um reforço. Sim. Tá? Não seria um reforço, uma aula particular. É um trabalho psicopedagógico. Então, é a junção dessa questão do emocional com o pedagógico. Né? Certo. Que emoção que ele traz diante dessa dificuldade, como que está sendo esse processo, quais as dificuldades realmente dele. E o psicopedagogo, ele consegue fazer, a gente, né, diz a questão do diagnóstico aí, né, uma hipótese, né, não nem diagnóstico, mas uma hipótese, aonde talvez ele consiga verificar que não é uma questão, às vezes, de aprendizado, e sim emocional. Aí ele encaminharia, né, para uma psicóloga, uma psicanalista. Trabalham juntos daí, né? É multidisciplinar, como também pode ser que em alguns casos precisa da fono, né, outros casos precisa da TO, Sim. terapeuta ocupacional. Então, é uma equipe multidisciplinar que vai estar trabalhando. E vocês trabalham com orientação vocacional também? Trabalhamos também com orientação vocacional dentro da psicologia. Eu tenho uma psicóloga que faz lá. Ah, tá. Não é você em específico. Não. Eu faço, dentro da psicopedagogia, nós conseguimos fazer voltado para aprendizado. É que às vezes traz ali o que tem mais facilidade, o que tem mais dificuldade. E por ali também, pelo perfil, vocês conseguem, às vezes, dar uma orientação. Não alguma testagem, assim, mais específica, que daí é só psicólogo, ela faz aplicação, né? Entendi. E aí as dislexias, as descalculias, todas essas dificuldades, o próprio TDAH, a questão do raciocínio lógico, né? Hoje é uma coisa que cai em vestibular, que eles pedem tanto raciocínio lógico, e na verdade é algo que a gente tem que ter para a vida mesmo. Sim. Interpretação de texto. Quantas vezes a gente vê pessoas vendendo coisas em Facebook, em Instagram da vida e as pessoas fazem perguntas que estão descritas ali, né? Mas a gente não sabe mais fazer uma leitura de interpretação mesmo. É aquela leitura meio vaga ali, né? Mas essas coisas também deveriam já ser trabalhadas ali na infância, ainda na adolescência, para já ter um nível de compreensão melhor. E aí é o psicopedagogo que trabalha essas questões? Ele vai fazer que nem eu falei, levantar hipóteses, né, para poder entender, né, o que está ocorrendo com essa criança. Se é realmente, porque pode ser às vezes de fundo emocional, pode ser emocional e cognitivo, né, pode ser apenas uma dificuldade de aprendizagem, né, para poder estar entendendo. Porque que nem quando a gente fala da dislexia e do TDAH, são crianças que, né, são super inteligentes. Né? Então, mas elas têm aquela dificuldade, né, no caso do TDAH, de prestar atenção, principalmente se ele tem com impulsividade, né, o TDAH. E as crianças com dislexias dislexias são muito inteligentes, mas elas têm dificuldade no processo. Aí entra talvez a fono para fazer a questão do processamento auditivo central, né, que é onde ocorre a aprendizagem no ser humano, né? Então, para poder estar entendendo isso melhor. Então, o psicopedagogo vai olhar nessa área pedagógica, né? Nessa questão do pedagógico ali, mas junto com o olhar emocional nessa questão, o que está ocorrendo, né? A psicopedagogia, ela acaba abordando muito essa questão da empatia, né? Essa questão da comunicação, essa questão de resolver conflitos, né? Que aparecem muitas vezes, apontam ali na idade escolar, na adolescência, né? Da criança passando para a adolescência, o próprio bullying, né? Mas aí, assim, ela também consegue, assim, trazer isso, porque não tem como separar, igual a gente fala assim, é uma no colégio, a outra em casa. Às vezes, realmente, às vezes a pessoa fala assim, só tem dificuldade na escola, em casa é muito tranquila, né? E às vezes a gente vale um alerta, então o que está acontecendo nessa escola, né? Se é só lá que está a dificuldade, ou se é só em casa e na escola vai super bem, na escola não é o problema. Aonde estão os problemas em si, né? De olhar para isso. Mas ela trabalha essa questão da autoestima, da autoconfiança, que é o que você colocou aqui. Às vezes essas crianças, às vezes não, na maioria das vezes elas são muito inteligentes. Mas aí elas são taxadas, às vezes, pelos colegas ou até pelos próprios pais ou professores por falta de preparo, de que é uma criança com muita dificuldade, é uma criança que não é inteligente. E aí isso já gera um problema maior, que talvez daí só a psicoterapia ou a psicanálise realmente vai conseguir lidar com tudo isso que vem aí pra frente. Eu digo, às vezes até um conjunto, né? E que nem você falou, a psicopedagogia, ela tem essa empatia mesmo, ela vai ajudar. Tanto é que quando, em consultório, eu já tive vários casos que a gente começava a avaliação, só de fazer 2, 3 sessões com a criança já tinha uma melhora
muito significante. Por quê? Porque é aquele contato, eu com a criança, né? Não tem vários, é só eu e a criança. E fala o que eu te adolescente. escuto. Isso, estou ali para te escutar. Então, só o fato desse processo já se tinha bastante melhoras, né? E quando você falou ali das dificuldades, né? Geralmente a gente coloca assim, tem que aparecer em 2 lugares, né? Então, para a gente, quando você colocou ali, às vezes tem dificuldade na escola, mas em casa tranquilo. Aí, ou vice-versa, né? A gente sempre observa assim, tá tendo essa dificuldade em casa e na escola? Opa, então vamos ver. Né? Porque aí pode ser até uma dificuldade de aprendizagem. Agora, quando tá ocorrendo só em casa ou só na escola, pode ser também uma dificuldade de aprendizagem, ou, né? Mas às vezes alguma coisa não tá andando bem ali. Ou os Algum pais. gatilho. Isso, os pais às vezes podem estar com algum problema na relação, né, entre eles, a criança vai pegando, vai sugando, leva para a escola lá, né, ele se libera, vamos dizer, né, e grita e fica de pés, né, e às vezes é o quê? São comportamentos que vêm de algo que ele está percebendo em casa, ou vice-versa na escola, né, e aí é importante, até acho que hoje, né, a escola também, ela vem até, vamos dizer, mais buscando, né, quando ela vê alguma dificuldade, né, pelo menos quando no que eu percebo no consultório, ela busca, né, pedir uma avaliação, Sim. pedir que venha, né, Tem esse olhar, né? tá tendo esse olhar, né? Então isso ajuda muito. Até porque vocês trabalham bastante também com a escola, né? Sim, tem que trabalhar com a escola também, entendeu? Com a escola e com os pais. Né? Não tem como, né? E se tiver a equipe multidisciplinar ali, a fono, tem que ser um conjunto, tem que ser uma equipe. Não tem como trabalhar sozinho, entendeu? Aí não. Mas realmente, a escola tem procurado. Às vezes a gente vê que eles conseguem, assim, pelo menos levantar alguma suspeita e orientar os pais, às vezes, falar, viu, acho que procura para avaliar, para ver se tem algo, não tem. O olhar hoje está diferente mesmo, né? Eu acho que tá, graças a tantas ferramentas, tanto que se fala, uma hora as coisas têm que Que bom. começar a se encaixar diferente, né? E aí, hoje, então, você está trabalhando com o que em específico? Porque eu sei, assim, você tá atuando ainda como psicopedagoga, você tá mais na psicanálise mesmo, as duas meio juntas, né? Você tá com o reiki ainda, com as constelações, que um dia a gente vai vir conversar sobre essas terapias aí, né? O que que você hoje tá atuando especificamente? Ou, eu sei que quando a gente é um profissional que a gente tem muitas vertentes, de acordo com o que a gente atende no paciente e visualiza a necessidade dele. Se a gente tem uma ferramenta que a gente sabe que vai ser benéfica para aquele paciente, não tem como a gente fazer de conta que a gente não atua mais naquilo, ou esqueceu daquilo, ou não vou mais trabalhar com isso. Se você vê que você fala, poxa, essa criança aqui ou esse adolescente é um clássico, se eu constelasse ou se eu fizesse um reiki, é o que ela precisa nesse momento. E aí, às vezes, acaba associando algumas técnicas, já que a gente busca tanto, estuda tanto, para realmente oferecer o melhor para o nosso paciente. O que que hoje você está trabalhando específico, já que você é especialista em adolescente? Então, assim, Larissa, eu digo que eu sou abençoada, né? E agradeço a Deus por todos esses conhecimentos que eu tenho, né? Não sou melhor que ninguém, né? Sempre digo que a humildade é importante. Mas, assim, esses conhecimentos e toda a prática que eu tenho, porque eu trabalhei também 8 anos dentro de sala de aula. Eu coordenei o estágio em psicopedagogia na FAG por 8 anos. Então, tudo isso me deu, assim, né, hoje um leque de experiência e conteúdos, conhecimento para ajudar. E nessa questão da especialidade na adolescência, o meu objetivo é trabalhar, assim, com os pais e adolescentes, né? Através desse workshop, eu pretendo montar um grupo com pais e depois eu tenho vontade e já estou colocando em prática de trabalhar com os próprios adolescentes em grupo, né? Mas hoje eu atendo muitos adolescentes no consultório, né, no individual, né, na psicanálise. E também, claro, aquilo que você falou, como eu tenho né, várias ferramentas, eu utilizo dependendo da situação, né? Converso com os pais, proponho, né, a forma ou que eu imaginei que poderia dar certo para aquele paciente e vou lá, trabalho. Então a gente tenta fazer isso sim, porque todo o conhecimento que eu tenho e a prática é para quê? Para ajudar o paciente. Sim. Né? Para fazer o melhor, para trazer algo melhor para ele também. Então eu utilizo sim, também tenho constelado também, né? Eu digo que foi meu carro-chefe por muito tempo também, além, né, depois da psicopedagogia, que a psicopedagogia nunca larguei, mas acabei diminuindo os atendimentos, né?
Então, utilizo sim nessas ferramentas no que for possível para auxiliar o paciente. Então, hoje especificamente, eu estou trabalhando com essa questão mesmo da especialidade com os adolescentes, né? Voltado aos pais, mães ali, né? Porque é a mãe que às vezes passa um período maior Sim. até. E aí, esse meu desejo logo de estar com grupos de adolescentes. Eu trabalho no individual, né? Mas quero também esse grupo, né? Com os adolescentes. Mas também não deixei de atender as outras terapias, não. Entendeu? Tenho público, né? Também. E pro pessoal que tá escutando a gente aí, então, Michele, qual é o momento de procurar um especialista em adolescente? O momento que devemos olhar para esse adolescente que está dentro de casa é quando você percebe que ele existe as mudanças, né? A gente já falou ali, ele vai estar mais quieto talvez, vai falar menos, vai se isolar, mas tudo que você perceber em intensidade, tudo que for muito exagerado, entendeu? Então assim, tá perdendo o controle muito. Ah, você sabe que ele primeiro age pela emoção, depois pela razão. Joia. Mas isso está sendo todos os dias, toda hora, 2 vezes na semana. Tá diferente do normal, entendeu? Ah, tá se isolando muito. Tem que ter cuidado, porque assim, a gente tá ali. A gente sabe que ele tá ali. Você até sabe aonde ele tá mexendo no celular. Mas você não consegue ficar ali 24 Vendo horas. que tá Ou que seja, acompanhando tudo? não. Então você não sabe, né, o que passa pela cabeça desse adolescente, o que outra pessoa do outro lado está conversando com ele, instigando. E aí, como eles estão nessa busca da identidade, o outro pode falar assim: ó, você tem que fazer isso para você se tornar isso. Né, mais forte ou melhor, ele vai e faz. Por quê? Porque ele está naquele processo da emoção. Como ele vive primeiro na emoção e depois na razão, ele vai acolher aquilo. Então, é tudo que você observar em excesso. Eu diria assim, Larissa, se todo pai pudesse buscar um auxílio neste momento, claro, talvez tem casos que é menos, outros mais, sem dúvida, mas eu digo que deveria buscar, porque a gente olha muito para a criança, sim, é importante, mas se agora não fizer uma passagem mais segura, mais determinada e apoio, é o adulto que Vai dar problema. vai dar problema, entendeu? Pode perceber isso. Então eu diria para os pais assim, né, de buscar. Hoje a gente tem, eu logo vou estar lançando um curso online aí, uma mentoria, Tá legal. tá? Logo logo vai estar saindo, né? Eu vou estar fazendo também um workshop online, além desse presencial, né? E então eu digo, os pais têm que buscar. É investimento, eu digo. O meu filho, mais velho, mais novo ainda não, mas sempre que eu pude, eu proporcionei para ele atendimento. Hoje ele faz na abordagem da psicanálise, entendeu? E então, por quê? Eu acho que isso é investimento, né? Sim. Acho, isso é investimento, não é? Acho que todos os pais querem o quê? Que os filhos sejam felizes. Isso, Né? Muitas vezes a gente fala "Ai, que doa em mim, mas não doa nele. isso. Né? Isso né, um pai, uma mãe, né? É isso. Então, se a gente quer que realmente, né, não sofra o que a gente já sofreu, é igual a gente falou, é inevitável que vai ter alguns problemas, alguns sofrimentos, isso faz parte do crescimento, né? Ninguém disse que viver ia ser fácil, né? A gente veio para esse mundo aqui para passar por muitas coisas. Mas assim, o que a gente pode orientar, o que a gente pode dar de oportunidade para ter uma vida adulta mais tranquila, mais equilibrada, com uma tomada de decisão melhor, a gente tem que proporcionar agora nesse momento mesmo, né? E é o que a gente sempre fala aqui, né? Isso é investir em saúde, não é investir em doença. A partir do momento que já tá com ideação suicida, já tá se cortando, já tá deprimido, já tá com medicamento, com crises de ansiedade, já está doente. E aí sim, eu preciso tratar a doença também. Mas eu preciso tratar antes da saúde. Eu não tenho que deixar adoecer para daí procurar algo. Isso, a Né? prevenção. Então a prevenção é tudo, é esse olhar aí. Então você que tem um filho aí que está na fase da adolescência, se você está com dificuldade de lidar com essa fase, porque a gente sabe que não é fácil. Né? Será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que eu não estou? Eu amo meu filho, eu amo minha filha, e eu não sei se eu estou indo no caminho certo. É momento de realmente procura ajuda, entra em contato, marca uma consulta, conversa, vê se você está indo na direção certa, vê se é por aí que você tem que estar mesmo, para você se sentir mais seguro se é isso mesmo. Como a Michele falou, a gente tem ferramentas hoje ao alcance aí que dá para a gente tirar todas essas dúvidas.
Michelle, nosso tempo voa. Eu vou pedir já para você fazer suas considerações finais. Eu gostaria que você deixasse também o teu contato, onde você atende, tuas redes sociais. Eu sei que você posta bastante coisa. Uhum. Então, pro pessoal, assim, para te seguir, né? E você avisa pra gente aí quando vai ser o workshop, quando que vai ser certinho pra gente divulgar aqui no podcast. E aí a gente vai fazer o sorteio dessa 1, 2 vagas aí que a Michelle vai proporcionar pra gente também. E aí, você que tem adolescente aí, e não é só você que é pai e mãe de adolescente, às vezes você é avô e avó e tem dificuldade, participa ativamente aí da vida do seu neto, né? Ou tem aí, né, cuida de um adolescente de alguma forma. Então, quanto mais você estiver preparado mesmo para essa fase aí, é extremamente importante. Então, aí, de repente, a gente vai colocar aí o workshop e vai ser uma oportunidade de você também estar ali, igual a Michelle falou, tomando um café com o meu adolescente, né? Todos nós temos um adolescente dentro da gente e a gente precisa ressignificar, às vezes, a gente primeiro, porque ninguém dá para o outro que não tem. Então, a gente precisa, às vezes, fazer essa ressignificação para que eu realmente se torne um ser humano melhor e ainda é tempo e possa realmente passar isso para o meu filho, para minha filha, para que ele já tenha um início mais fácil. Eu quero deixar aqui para os pais, né, que como mãe também de adolescente, este é o momento de você olhar para o seu filho, estar ao lado dele, para que ele consiga dar conta desse processo que é tão importante, né, para a vida adulta dele. E assim, dizer para vocês, pais, né, que vocês não estão sozinhos, estamos juntos nessa jornada. Estarei aí com esse workshop, né, tomando café com seu adolescente, que vai ser um momento, eu digo, até para quem não é pai, né? É um momento de você ir lá, se olhar, se reconhecer, né? É um momento de buscar. E mesmo que você não seja pai, às vezes você convive com um adolescente, como você falou, o vô, a avó, né? Então Um professor, uma professora. uma professora, né? E vai trabalhar o seu adolescente. Então, assim, não perca tempo. Eu digo assim que o quanto antes a gente poder correr atrás disso, e que nem você falou, Larissa, hoje nós temos várias ferramentas. Hoje nós temos, né? Olha o quanto isso modificou de anos atrás. Então, nós podemos sim, né? O quanto antes investir nesse filho, que é o futuro dele. Né? E assim, hoje eu digo que ser rico é ter saúde mental. É verdade. Né? Então, quando nós preparamos os filhos nossos para isso, né, nesse processo, nós estamos enriquecendo cada vez mais eles. Outra coisa, é importante esse workshop, ele vai ser trabalhado, como nós regulamos essa questão das emoções. Porque muitas vezes a gente dá o carinho para o filho, a gente acolhe ele, mas às vezes a gente não ensina ele a lidar com as situações no dia a dia. Né? Então ele vai ajudar, né? Vai trazer isso para você pai, você mãe, ajudar vocês a entender isso dentro de vocês para poder ajudar eles também nesse momento. Acho que isso é uma das coisas mais difíceis, né, Michelle? Porque antes uma educação muito rígida, agora muito permissiva. E aí, achar o meio campo disso e essa geração aprender a lidar com as emoções, com as frustrações, porque realmente a dificuldade é muito grande. E a gente vê isso assim no dia a dia, né? A gente vê todo dia, todo momento, o primeiro não que os pais não deram ou não dão, a vida dá em algum momento e vai ter que aprender a lidar com isso. É bem isso, e não tem como, né, fugir. Então, eu vou deixar aqui para vocês o meu Insta, é Mi Lombardo Psico. Depois a gente coloca no tá? rodapé. Eu atendo no Espaço Conviver, na Rua Presidente Kennedy, 1138, quase esquina Capil 12, tá? Arroba da clínica Espaço Conviver Cascavel. Então, o meu contato é 45999891110. Entre em contato, né, a gente marca uma consulta, né, um atendimento com os pais, né, primeiramente, e não deixem de participar desse workshop, porque vai ser um momento muito significante, tanto para você, pai em especial, neste dia, né, e também para o seu filho, porque você vai poder se conhecer mais e proporcionar para ele esse entendimento também, né? É isso, gente. Procura aí. A Michelle é uma profissional muito dedicada. Eu conheço ela, como eu falei, há muitos anos. A gente é amiga há muito tempo, né? Mas ela é muito dedicada, ela busca muito, né, para dar o melhor atendimento para os pacientes dela. E, igual eu falei, como ela tem essa pegada, essa questão das integrativas aí, ela vê essa pessoa mesmo como um todo, como corpo físico, mente, espírito, né? Que a gente é tudo um só, é tudo isso. É isso que nós somos. E às vezes você precisa mesmo recarregar suas energias lá com o reiki, com uma boa conversa, né, com ela. Às vezes precisa constelar.
realmente, às vezes, tem coisas que a gente não consegue entender o porquê que a gente tem tanta dificuldade de lidar, né? Da onde surgem alguns comportamentos que às vezes até a pessoa não se aprova e fala, mas quando eu vejo, eu já tô fazendo isso, eu não queria fazer, mas quando eu vejo, eu já tô fazendo. Então, realmente, precisa, às vezes, ir um pouco mais a fundo, mexer lá em coisas lá de trás, às vezes, né? Que às vezes até são de outras gerações aí e que a gente precisa organizar. E não tem como dizer que isso não existe, né? Energia, como eu já falei para vocês, se a gente não tiver energia, a gente não fica nem em pé, porque daí não tem gravidade, isso é física, né? Ai, não acredito nisso, né? As gerações, quantas coisas a gente tem genéticas que a gente fala assim, não, isso aí é lá do seu bisavô, coisas às vezes os pais não têm, mas os avós tiveram. Então, assim, a gente sabe que isso existe, isso daí não é coisa que as pessoas estão inventando, isso é estudado, isso é algo que é sério, é concreto. Mas a gente vê, né, que cada vez mais as pessoas estão vendo que não dá mais para viver numa bolha e que realmente, assim, a gente tem que avançar, saber que tem algo maior, algo que é além disso e que a gente precisa mesmo buscar esse equilíbrio físico, emocional e espiritual em todas as esferas aí, para que a gente realmente se torne uma pessoa melhor. Então, é isso, a Michelle vai deixar aí para vocês, vai ficar no rodapé aí. Eu quero que a Michelle venha outras vezes aqui pra gente conversar de outras temáticas. Hoje a gente quis dar uma pincelada em meio que tudo aí da saúde do adolescente. Acho que ela tem alguma coisa que ela quer ler para finalizar aí para vocês. Eu vou deixar ela finalizar o podcast, então. E aí, assim, a Michelle vai voltar aqui mais vezes, porque ela tem muita bagagem, tem muita coisa pra gente conversar, talvez algumas patologias, algumas doenças em específicos que a gente traga num outro momento. Escreve aí o que você gostaria, se é sobre TDAH, se é sobre psicanálise puramente, se é sobre essa neuroplasticidade, sobre o que mais? Sobre constelação, se é sobre reiki, o que você quer saber mais aí? Que eu tenho certeza que a Michelle vai conseguir vir aqui. Eu sei que a agenda é apertada, foi difícil pra gente conseguir marcar esse dia, esse horário, mas a gente se ajusta aí, a gente vai dar um jeitinho. Escreve aí o que você gostaria de saber mais, que a gente faz outro podcast só sobre isso, porque cada um dos temas que eu falei aí dá um podcast inteiro sobre isso. Obrigada, então, mais uma vez, Michelle. E eu vou te esperar outras vezes aqui pra gente trazer outras temáticas. Não pode deixar, Larissa. Vou vir e com muito, olha, muito contente, feliz para poder estar ajudando, passando um pouco do que eu conheço, né? Ajudando os pais. Então, só quero fazer a leitura aqui e agradeço, né? Agradeço a você, a Gazeta, pelo convite, né? Agradeço aos pais que estão me ouvindo aí, tá? Só quero ler uma frase aqui. O que quero dizer é que, às vezes, o que vemos nos outros pode nos lembrar do que falta em nós mesmos. E essa lembrança nos deixa frustrados, desapontados, zangados ou tristes. Então, eu quero dizer isso para você, pai. Que às vezes o que desaponta, né, no seu filho, porque isso ocorre no nosso dia a dia, às vezes, né, no colega, no trabalho, amigo, de nos apontar. Então, para você também olhar para o teu filho, que às vezes aquilo que está desapontando, aquilo que está mexendo com você tanto, te irritando, às vezes é algo em você que falta ou que tem, né? E você não está conseguindo entender. Então, dá um passo para... Eu sempre digo para os pais, dá um passo para trás, respira. Eu sei que não é fácil, mas aí tenta de uma outra forma. Muito obrigada, tá? É isso, gente. Acho que a Michelle falou tudo para concluir, né? O que te incomoda tanto no outro, olha para você e se não é de você isso daí. É isso e até o próximo GCast Saúde.